Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Em nosso podcast anterior, falei sobre a disciplina da mordomia, especificamente sobre a disciplina do tempo. Neste podcast, vou continuar a falar sobre a disciplina da mordomia, mas com relação ao uso do dinheiro. A Bíblia relata não apenas o uso do tempo, mas também o uso do dinheiro para a nossa condição espiritual. O uso disciplinado do dinheiro requer que o administremos de tal forma que nossas necessidades e as de nossa família sejam supridas. Aliás, a Bíblia fala enfaticamente sobre a má administração dos recursos que Deus nos dá, principalmente no que diz respeito ao uso do dinheiro. Assim como usamos o dinheiro para nós mesmos, para outros e especialmente no investimento do reino de Deus, é totalmente uma questão espiritual. A boa administração dos recursos financeiros é uma questão de obediência. Se não nos atentarmos a isso, não cresceremos em busca de uma vida piedosa. Devido ao valor que o dinheiro tem e o que ele representa para nós, investimos boa parte de nossas vidas em busca do dinheiro. A forma como usamos nosso dinheiro diz muito a respeito de nós, de nossas prioridades e até mesmo de nossos valores. O próprio Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, ali estará nosso coração, e que não podemos servir a dois senhores, a Deus e às riquezas. Quando usamos o dinheiro e os recursos que possuímos de modo cristão, provamos nosso crescimento em semelhança com Cristo. Tudo o que foi dito sobre o uso disciplinado do tempo também se aplica ao uso do dinheiro e dos bens, com a exceção de que, diferentemente do tempo, essas coisas, quando perdidas, podem ser substituídas. Por essa razão, vamos considerar como a Bíblia diz que devemos usar nosso dinheiro e bens para a causa de Cristo e do reino de Deus. São 10 princípios sobre a contribuição que devemos nos atentar. Tudo pertence a Deus. O Salmo 24, verso 1, diz que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Tudo pertence a Deus, inclusive tudo que você tem, porque Ele criou todas as coisas. Isso significa que somos apenas administradores, ou como a Bíblia diz, mordomos das coisas que Deus nos deu. Deus quer que usemos e desfrutemos as coisas que Ele permitiu que tivéssemos, mas como mordomos delas devemos lembrar que elas pertencem a Ele e devem ser usadas primeiramente para o seu reino. Nada nos pertence. Tudo é do Senhor. Somos apenas servos que devem administrar bem o que o nosso Senhor colocou sobre nossa responsabilidade. É provável que você já tenha consciência disso. Contudo, seu ato de contribuir será um reflexo de quão genuinamente você crê nisso. Portanto, a pergunta não é: quanto do meu dinheiro devo dar a Deus? Mas sim, quanto do dinheiro de Deus devo guardar para mim mesmo? Ao ofertar, devemos fazê-lo crendo que tudo pertence ao Senhor, com um compromisso de que usaremos tudo conforme Ele assim desejar. Contribuir também é adorar. Ao receber a oferta da igreja de Filipos, o apóstolo Paulo reconhece este ato como um ato de adoração quando diz que recebeu da parte deles como oferta de aroma suave, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Em outras palavras, Paulo diz que o ato da igreja de Filipos de doar para a obra de Deus foi um ato de adoração. Você já pensou que a sua contribuição financeira para a igreja, bem mais do que dar, é um ato de adoração? Contribuir é muito mais do que um dever ou obrigação, é um ato de adoração ao Senhor. Sua contribuição demonstra sua fé na provisão de Deus. A proporção de sua renda que você devolve a Deus é uma indicação clara do quanto você confia que Ele irá suprir as suas necessidades. Contribuímos na proporção em que cremos que Deus irá suprir nossas necessidades. Quanto mais eu confio na provisão de Deus, maior será a minha oferta. Sua contribuição pode ser e é uma indicação clara de quanta fé você tem de que Deus irá suprir as suas necessidades. Contribuir é um ato de sacrifício e generosidade. Contribuir para a obra de Deus
não é apenas uma questão de quem pode fazer, mas do quanto estamos dispostos a sacrificar e ser generosos. Em 2 Coríntios capítulo 8, o apóstolo Paulo cita o exemplo dos cristãos da Macedônia, que contribuíram além de suas posses. Eles deram não apenas tudo quanto podiam, mas até além do que podiam. Vale lembrar que sua contribuição não será sacrificial se não houver sacrifício, ou seja, se não estiver disposto a dar muitas vezes além do que realmente você daria. Certamente que contribuir sacrificialmente envolve abrir mão de coisas que você poderia fazer com o seu dinheiro, mas tenho certeza que a alegria de saber que seu investimento é para o reino de Deus será compensadora. Quando você contribui sacrificial e generosamente, você não irá se arrepender. Se houver arrependimento, então não houve sacrifício. Contribuir reflete um caráter fidedigno. Se não formos fiéis no uso de nosso dinheiro, e certamente isso inclui dar do nosso dinheiro para o reino de Deus, a Bíblia diz que Deus determinará que não somos fidedignos para lidarmos com as riquezas espirituais. A forma como você usa e dá o seu dinheiro é um dos melhores meios de avaliar seu relacionamento com Cristo e sua fidedignidade espiritual. Contribuir é um ato de amor. A contribuição deve ser motivada por seu amor a Deus. Quanto você dá daquilo que possui deve ser reflexo de quanto você ama a Deus. Nossa contribuição a Deus deve ser medida no coração e o padrão deve ser o nosso amor a Ele. A nossa contribuição para o reino de Deus deve primeiramente ser motivado pelo amor, antes do que pela obediência e mandamento. Contribuir por gratidão e alegria. Deus não quer que você contribua com ressentimento, com atitude de coração incorreta. Não importa quanto você dê. Deus não quer que você dê a Ele de má vontade, só porque sabe que, de alguma forma, Ele é mesmo o dono de tudo. Ele quer que você dê porque tem prazer em dar. Quando pensa que Deus deu a você o maior presente possível em seu Filho, Jesus Cristo, quando pensa na misericórdia e graça que Ele lhe deu, quando pensa que Ele proveu tudo o que você tem, e quando pensa que está dando a Deus, você deve ser capaz de dar com gratidão e alegria. Você não dá de má vontade ou por compulsão, quando percebe que está dando a Deus. Ao contrário, você dá de boa vontade, com gratidão e alegria. Contribuir em reação às necessidades. É certo que na igreja temos muitas necessidades, tanto de membros quanto de pessoas que procuram ajuda. Neste caso, nossa contribuição visa suprir essas necessidades específicas. É reação correta as pessoas contribuírem para suprir essas necessidades que surgem. Contribuir de forma planejada e sistemática. Visto que muitas necessidades são contínuas, como as referentes a missões, aos que sofrem fome e à manutenção do ministério de uma igreja local, é melhor dar sistematicamente e ter ofertas especiais ocasionalmente do que sempre ter ofertas especiais. Fazer contribuições dessa forma indica uma boa mordomia do dinheiro. Conforme escreveu George Miller, eu posso ternamente implorar e suplicar a meus amados amigos cristãos que levem isso a sério e considerem que até agora eles têm privado a si mesmos de numerosas bênçãos espirituais, porque não têm seguido o princípio de contribuir sistematicamente e de dar quando Deus os faz prosperar, e de acordo com um plano, não simplesmente por impulso, não quando são tocados por um sermão missionário ou sobre caridade, mas sistemática e habitualmente contribuir por princípio, na proporção em que Deus os capacita. A contribuição generosa resulta em bênçãos. Infelizmente, a chamada teologia da prosperidade deturpou este princípio, enfatizando as bênçãos materiais como foco principal. No entanto, é fato que se você abençoa, também será abençoado. Se você der abundantemente, abundantemente você também receberá.
Deus nunca vai deixar faltar o que é necessário para a sua vida. Não creio que se você der muito para Deus, Ele o fará financeiramente rico aqui na terra, mas creio que bênçãos terrenas de natureza não especificada serão dadas àqueles que forem mordomos fiéis do dinheiro de Deus. Deus nunca afirma que se você contribuir fielmente, Ele dará a você muito dinheiro ou alguma outra bênção terrena específica, mas Ele diz de fato que irá abençoá-lo nesta vida se você o amar e confiar nele o suficiente para ser generoso em suas contribuições. Mas o mundo, com suas cobiças, nos leva a pensar de forma egoísta a usar o dinheiro para a satisfação de nossos prazeres. O diabo, nosso inimigo e inimigo do reino de Deus, ele quer arruinar a nossa vida e a obra de Deus. A maior parte das bênçãos de Deus referentes à nossa contribuição, contudo, não virá nesta vida. E é preciso ter fé para crer que dar dinheiro aqui na terra armazena tesouro no céu. Independentemente de sua interpretação, independentemente de quanto Deus o recompense aqui e no céu por sua contribuição, o essencial é claro: Deus irá abençoá-lo abundantemente se você der generosamente. A disciplina da mordomia é uma responsabilidade que todo cristão precisa ter e desenvolver, principalmente nessas duas áreas em que falei nestes posts: o tempo e o dinheiro. Você precisa se disciplinar para os maiores propósitos que Deus nos deu, viver para a sua glória e alcançar uma vida de piedade.